Da tribuna da Câmara, o deputado federal Mendonça Filho lembrou aos colegas a inutilidade dos debates e do trabalho dos deputados e senadores se não houver uma reação à invasão das prerrogativas do Legislativo por parte do Supremo Tribunal Federal e, mais recentemente, também por parte do Executivo. Ele iniciou dizendo: "O tema da minha fala na noite de hoje não tem a ver diretamente com a questão da alteração na lei eleitoral que nós estamos votando, e sim com os fatos reiterados que colocam o Congresso Nacional em uma posição, a meu ver, de submissão absoluta com relação a outros poderes." O deputado lembrou que, embora a Constituição determine a separação e harmonia dos poderes, isso não vem sendo observado. Ele disse: "Há algum tempo, o que se assiste na realidade brasileira, infelizmente, é que o poder legislativo não tem expressão enquanto poder, perde força, tem o seu espaço, as suas competências invadidas, ora pelo poder executivo, ora pelo poder judiciário." Mendonça Filho citou uma sequência de julgamentos do Supremo que versam sobre temas de competência do Legislativo e mencionou as declarações de Lula, sugerindo que o voto dos ministros fosse secreto. O deputado disse: "Será que o presidente da República quer e deseja que as matérias relevantes do ponto de vista jurídico sejam avaliadas e julgadas pelo Supremo Tribunal Federal de forma secreta?" O deputado lamentou que as lideranças do Congresso não reajam às invasões dos outros poderes e aceitem tudo de forma subserviente. Ele disse: "Infelizmente, nós não ouvimos, não acompanhamos nenhuma manifestação por parte desta casa. Eu gostaria que o presidente Arthur Lira estivesse aqui presente, presidindo a casa, com todo respeito. Acho que é um momento importante de fortalecimento desta casa do Congresso Nacional." Mendonça Filho lembrou que a responsabilidade de legislar é dos representantes eleitos pelo povo e não deve ser substituída por uma canetada. O deputado afirmou: "Com todo o respeito que eu tenho às instituições, o Brasil hoje é um país que perde a institucionalidade. A AGU age como polícia de opinião e entra com ação contra um jornalista, como fez essa semana com Alexandre Garcia. A Polícia Federal, tão criticada no passado recente, hoje é utilizada muitas vezes como polícia de um Estado poderoso, ditatorial, e não como polícia de um Estado democrático. Nós não podemos aceitar esse tipo de deformação no Estado brasileiro." O deputado fez um apelo: "Eu peço uma reflexão sobre a importância de que o Congresso Nacional faça prevalecer as nossas prerrogativas, as prerrogativas democráticas, as prerrogativas do parlamento, as prerrogativas de duas casas que devem legislar e definir os rumos do nosso querido Brasil." A ditadura da toga segue firme. O Brasil tem hoje presos políticos e jornais, parlamentares e influenciadores censurados. A Folha Política tem toda a sua receita, gerada desde 1º de julho de 2021, confiscada por uma canetada do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do TSE, com aplauso e respaldo dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Todos os rendimentos de mais de 26 meses de trabalho do jornal estão sendo retidos sem justificativa jurídica. Anteriormente, a Folha Política teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos a mando do ministro Alexandre de Moraes. Mesmo assim, a equipe continuou trabalhando como sempre, de domingo a domingo, dia ou noite, para trazer informação sobre os três poderes e romper a espiral do silêncio imposta pela velha imprensa, levando informação de qualidade para todos os cidadãos e defendendo os valores, as pessoas e os fatos excluídos pelo mainstream, como o conservadorismo e as propostas de cidadãos e políticos de direita.
Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a evitar que o jornal seja fechado pela ausência de recursos para manter sua estrutura, cumprir seus compromissos financeiros e pagar seus colaboradores, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes por meio do Pix, cujo QR Code está visível na tela, ou por meio do código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. A Folha Política atua quebrando barreiras do monopólio da informação há 10 anos e, com sua ajuda, poderá se manter firme e continuar a exercer o seu trabalho. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados e deputadas, o tema da minha fala na noite de hoje não tem a ver diretamente com a questão da alteração na lei eleitoral que nós estamos votando, e sim os fatos reiterados que colocam o Congresso Nacional numa posição, ao meu ver, de submissão absoluta com relação a outros poderes. A Constituição Federal, no seu artigo 2º, diz que são poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. Ou seja, a própria Constituição Federal prega a harmonia entre os três poderes. Ocorre que, há algum tempo, o que se assiste na realidade brasileira, infelizmente, é que o poder legislativo não tem expressão enquanto poder, perde força, tem o seu espaço, as suas competências invadidas, ora pelo Poder Executivo, ora pelo Poder Judiciário. Recentemente, presidente Sóstenes, eu tive a oportunidade de, dessa tribuna, falar a respeito do início do julgamento por parte do STF de uma ação que tenta legalizar o uso, o que para mim é um absurdo, uma aberração, tendo em vista o fato de que a legislação votada pelo Parlamento claramente diz que é ilegal o uso de drogas no Brasil. Nos últimos dias, presidente Sóstenes, deputados e deputadas, houve uma nova movimentação no STF, que fala a respeito da legislação que foi consagrada como a chamada reforma trabalhista e que acabou com o imposto sindical. Para surpresa do Brasil, o STF está ressuscitando o imposto sindical por meio de uma contribuição sindical compulsória, porque na prática o trabalhador ele tem que avisar quando ele não quiser contribuir em favor de um determinado sindicato a partir de acordo coletivo, o que para mim constitui mais uma invasão de competência por parte do STF no campo de responsabilidade do Poder Legislativo. E esta semana nós fomos brindados com a notícia da presidente do STF, ministra Rosa Weber, anunciando a pauta de um julgamento sobre o que consagra a terceira forma de, no meu modo de ver,
data vênia, como se fala no juridiquês, de invasão das responsabilidades do parlamento brasileiro. Imposto sindical e agora... E aí é o caso, deputado Chico Alencar, a tese defendida recentemente pelo presidente Lula, esdrúxula, absurda, defendendo inclusive o fato de que o Supremo deveria julgar secretamente, sem a revelação dos votos, os fatos mais relevantes apreciados pela Corte Suprema do nosso querido Brasil. Ora, o presidente da República defende um julgamento secreto por parte do Supremo Tribunal Federal. Será que o presidente Lula quer que o Supremo declare legal o aborto no Brasil de forma secreta? Será que o presidente da República quer a decretação da liberalização das drogas de forma secreta? Será que o presidente da República quer e deseja que as matérias relevantes do ponto de vista jurídico, avaliadas pelo Supremo Tribunal Federal, sejam avaliadas, julgadas de forma secreta? Isso é uma aberração, não tem paralelo em nenhum país do mundo, meu caro deputado Domingos Sávio, e infelizmente a gente não ouve, não acompanha nenhuma manifestação por parte desta casa. Eu gostaria que o presidente Arthur Lira estivesse aqui presente, presidindo a casa, com todo respeito, deputado Sóstenes. Acho que é um momento importante de fortalecimento desta casa do Congresso Nacional, a liberdade de discussão sobre se queremos ou não queremos a liberalização da... É algo que tem que se estabelecer a partir do debate legislativo, da maioria formada pelos vários partidos que compõem o Congresso Nacional, e não simplesmente uma canetada, um julgamento, por mais sábios que sejam os ministros do Supremo Tribunal Federal, para decretar inconstitucional uma lei que não tem nada de inconstitucional, que diz claramente que o usuário de drogas, ele está cometendo uma infração legal, um crime, e um crime passível de advertência, não é de prisão, apenas para que a gente não espalhe pelo Brasil cracolândias, espalhe pelo Brasil consumo desenfreado de drogas, espalhe pelo Brasil um mal que afeta mães, pais, avós, famílias inteiras, dragadas dos seus filhos pelas drogas que infelicita tantos lares brasileiros. E de outra parte, há um forte lobby em favor da legalização do aborto. Eu sou pró-vida, me orgulho disso. Sou contra o aborto, sou cristão, respeito quem pensa o contrário. Vejo até o lobby, como foi recentemente anunciado, o julgamento por parte do Supremo Tribunal Federal do México, deputado Domingos, dizendo que o aborto iria ser discriminado, uma decisão que descriminalizou no México. Só que no México se avaliou o Código Penal. No Brasil, o texto que estabelece a questão do aborto está escrito na Constituição Federal. Ou seja, não pode, por meio de uma interpretação do Supremo Tribunal Federal, simplesmente revogar um texto da Constituição Federal do Brasil. Então, com todo o respeito que eu tenho às instituições, o Brasil hoje é um país absolutamente que perde a institucionalidade. A AGU age como polícia de opinião, entra com ação contra um jornalista, como fez essa semana contra o jornalista Alexandre Garcia.
A Polícia Federal, tão criticada no passado recente, hoje é utilizada muitas vezes como polícia de Estado, Estado poderoso, ditatorial, e não como polícia de Estado democrático. A gente não pode aceitar esse tipo de deformação no Estado brasileiro. Por tudo isso, meu caro presidente Sóstenes, senhoras deputadas, senhores deputados, eu peço uma reflexão sobre a importância de que o parlamento brasileiro, as duas casas do Congresso Nacional, façam prevalecer as nossas prerrogativas, as prerrogativas democráticas, as prerrogativas do parlamento, as prerrogativas de uma casa que deve legislar e definir os rumos do nosso querido Brasil. Por isso, eu peço a atenção e a reflexão dos meus pares deputados e deputadas.